Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje vamos mergulhar numa lei super importante para a inclusão no Brasil, a Lei número 10.098, lá de dezembro de 2000. Ela que meio que deu o pontapé inicial, né? Estabeleceu as normas gerais para a acessibilidade de quem tem deficiência ou mobilidade reduzida. A nossa fonte hoje é o texto da lei mesmo, e a missão é entender os pilares dela, o que ela exige, sabe? Como ela tenta fazer o Brasil ser mais acessível para todo mundo. E o começo dela, o objetivo central, já no artigo 1º, é bem claro, né? É promover a acessibilidade, acabando com barreiras, com obstáculos. E isso vale para tudo, né? Ruas, espaços públicos, prédios, transporte, comunicação. Exato. E é interessante pensar na data, né? Dezembro de 2000 foi, sim, um marco bem importante. Claro que muita coisa foi atualizada depois, né? A gente vai até falar disso, principalmente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência lá em 2015. Mas essa ideia central de derrubar barreiras, seja física ou de outro tipo, já estava ali. O foco era, e ainda é, garantir que todo mundo possa participar. Certo, então vamos começar pelo básico, pelas definições. Como é que a lei define a própria acessibilidade? O que essa palavra significa para ela? Boa. Olha, a definição que a lei traz, e que foi até melhorada em 2015, ela é bem ampla. Bem ampla. Não é só tipo, conseguir entrar num lugar. É a possibilidade, a condição mesmo, de usar com segurança, com autonomia, os espaços, o transporte, a informação, a comunicação, enfim, tudo. E vale para a cidade, para o campo. A ideia é pensar na experiência completa da pessoa, sabe? Seja ela uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Entendi. E as barreiras? A gente pensa logo em degrau, porta estreita, mas a lei vai além disso, né? Muito além. E esse é um ponto-chave que também foi, assim, reforçado depois. Barreira não é só física, não. A lei fala de qualquer coisa que atrapalhe, que seja um obstáculo. Pode ser até uma atitude, um comportamento que limite a participação social da pessoa. Então, tem barreira urbanística, na rua, arquitetônica, nos prédios, nos transportes e, muito importante, barreiras na comunicação e na informação. Então, tipo, uma placa sem braille ou um site que não funciona para todo mundo, isso também é barreira para a lei. Exatamente, qualquer coisa que impeça ou dificulte o acesso, a liberdade, a participação. Até um preconceito, uma atitude capacitista, entra aí como barreira atitudinal. Faz muito sentido. E quem são as pessoas que a lei busca proteger mais diretamente? Bom, a lei define dois grupos principais, né? As definições também foram atualizadas para ficarem mais alinhadas com conceitos internacionais. Primeiro, a pessoa com deficiência, que é quem tem um impedimento de longo prazo, pode ser físico, mental, intelectual, sensorial, que quando encontra uma barreira dessas que a gente falou, tem dificuldade para participar plenamente na sociedade. Certo. E o outro grupo? O outro é a pessoa com mobilidade reduzida. Esse é um grupo, assim, mais abrangente. Pode ser gente com dificuldade de se mover, temporária ou permanente, idosos, gestantes, mães com bebê de colo, pessoas obesas, enfim, qualquer um que, por algum motivo, não consiga se movimentar ou interagir com o ambiente da forma considerada padrão. Entendi. A ideia é incluir mais gente mesmo. E além desses conceitos mais gerais, a lei define outras coisas importantes, né? Uns termos técnicos. Sim, vários. Definem acompanhante, que é fundamental para muita gente, define elemento de urbanização, tipo calçada, meio-fio, essas coisas, e mobiliário urbano. Mobiliário urbano seria o quê? Poste, banco? Isso. Semáforo, poste, banco de praça, ponto de ônibus, quiosque. Tudo que está ali instalado na cidade. E define também tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva? Tipo cadeira de rodas, aparelho auditivo. Isso. Mas vai além. São produtos, equipamentos, estratégias, serviços, tudo que ajuda a pessoa a ter mais funcionalidade, mais autonomia. Desde uma cadeira de rodas até um software que lê a tela do computador, sabe? E define comunicação de um jeito bem amplo também, incluindo libras, braille, linguagem simples. E um conceito super importante que aparece é o desenho universal.
isso eu já ouvi falar bastante. Desenho universal. O que é isso no contexto da lei? Então, é uma ideia bem transformadora, eu diria. É pensar em projetar as coisas, produtos, ambientes, serviços, para que todo mundo possa usar o máximo possível sem precisar de adaptação depois. Em vez de fazer o padrão, e aí pensar, como a gente adapta para a pessoa com deficiência, a ideia é como a gente faz algo que já funcione para a maior diversidade de gente possível, desde o começo. Entendi. É mudar o foco, né? A inclusão vira o ponto de partida. Exato. Não é um remendo, é a base do projeto. Muito interessante. E como essa ideia e as outras definições se aplicam na prática, no planejamento das cidades? O que a lei exige para o espaço urbano? Aí a coisa fica bem concreta. A lei diz que o planejamento, a urbanização das ruas, dos parques, dos espaços públicos, tudo isso já tem que ser pensado para ser acessível. A calçada, por exemplo, que a lei chama de passeio público, é definida como obrigatória, tem que ser livre para pedestre, sem obstáculo. Tá, mas e as cidades que já estão aí, né? Cheias de problema, calçada esburacada, essas coisas. Pois é. A lei não esqueceu disso. Ela exige que os espaços que já existem sejam adaptados e até estabelece uma ordem de prioridade, para começar pelo que dá mais resultado, onde o impacto é maior. E tem uns detalhes bem específicos que foram entrando depois. Por exemplo, hoje em dia, pelo menos 5% dos brinquedos em parquinho público têm que ser adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida e identificados. Nossa, até nos brinquedos. Isso mostra uma preocupação que vai além do básico, né? Entra no lazer, na qualidade de vida. Exatamente. Não é só poder chegar, é poder participar, brincar junto. E para garantir que essas adaptações sejam feitas do jeito certo, tem algum padrão, alguma norma? Com certeza. A lei bate muito na tecla das normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Tudo que é projeto de urbanização, calçada, rampa, travessia, escada, tem que seguir essas normas. Isso é essencial, né, para ter um mínimo de qualidade e de funcionalidade igual no país todo. Senão, cada um faz de um jeito e a acessibilidade de verdade não acontece. E banheiro público? Entra nessa também? Entra sim, parques, praças, qualquer lugar público assim. Os banheiros existentes ou os novos têm que ser acessíveis. Pelo menos um sanitário e um lavatório, seguindo as normas da ABNT. E tem uma coisa mais recente, acho que de 2019, que pensou até em evento, sabe? Show, feira. Se usarem banheiro químico, pelo menos 10% deles têm que ser acessíveis. Garantindo no mínimo uma unidade, claro. Puxa, pensaram até nos banheiros químicos. É incluir em toda a situação mesmo. Pois é, isso é dessa lei. Exatamente. A lei que trouxe isso. Exige vagas reservadas para veículos que transportam pessoas com dificuldade de locomoção. Elas têm que ficar perto dos acessos de pedestre e ser bem sinalizadas. A regra geral é reservar 2% do total de vagas, sempre garantindo pelo menos uma. E tem que seguir as especificações técnicas, tamanho, sinalização. Tudo certinho conforme as normas. É algo que a gente vê bastante hoje e veio daqui. Falando das coisas que ficam na rua, e os postes? Orelhões, se é que ainda existem, lixeiras, aqueles objetos que às vezes parecem que foram colocados bem no meio do caminho da gente? A lei pensa nisso também, num tal mobiliário urbano. Tudo isso sinal de trânsito, semáforo, poste, banco, quiosque, tem que ser instalado de um jeito que não atrapalhe a circulação de pedestre. Não pode virar obstáculo. E tem um ponto importante que foi adicionado depois. Se algum desses objetos tiver risco de acidente, tipo algo baixo, onde alguém pode bater a cabeça, sabe? Tem que ter sinalização tátil de alerta no piso. Ah, tipo aquele piso diferente antes de um obstáculo. Isso, para alertar quem tem deficiência visual, principalmente. É segurança básica. E os semáforos sonoros? Aqueles que fazem barulho para ajudar a atravessar. Estão previstos também. A lei diz que semáforo para pedestre tem que ter um mecanismo sonoro ou alguma outra tecnologia que ajude para orientar pessoas com deficiência visual, principalmente onde tem muito movimento ou a rua é perigosa. Isso depois virou obrigatório em alguns casos, tipo via de grande circulação ou perto de hospital de reabilitação. Parece detalhe, mas para quem não enxerga, faz toda a diferença para ter autonomia e segurança. Verdade. Ok, então saímos das ruas e agora entrando nos prédios.
Como é que a lei trata a acessibilidade nas construções? O princípio é o mesmo. Se vai construir, ampliar ou reformar um edifício público ou um privado que seja de uso coletivo. Uso coletivo seria tipo o quê? Loja, escritório, hospital. Isso. Loja, escritório, hospital, escola, cinema, restaurante, qualquer lugar onde o público entre. Nesses casos, tem que garantir a acessibilidade. E o que seria o mínimo para garantir isso dentro de um prédio? A lei estabelece uns requisitos básicos, sabe? Tem que ter vaga reservada no estacionamento, perto da entrada. Pelo menos uma entrada tem que ser acessível, sem barreiras. Tem que ter pelo menos um caminho, uma rota acessível que ligue todas as partes principais do prédio e também ligue o prédio com a rua. E essa rota tem que funcionar tanto no plano horizontal quanto no vertical. Ou seja, precisa de rampa ou elevador acessível se tiver mais de um andar. E banheiro? Também. Pelo menos um banheiro acessível, com espaço, barras de apoio, tudo conforme a norma. É tipo um pacote essencial para a pessoa com restrição de mobilidade poder usar o lugar. Entendi. E para lugares como, sei lá, cinema, teatro, auditório? Imagino que tem a regra mais específica, né, para a pessoa poder assistir ao espetáculo direito. Tem sim. Nesses locais precisa ter espaços reservados para quem usa cadeira de rodas. E também assentos específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, com lugar para o acompanhante do lado. E não é só ter o lugar, tem que ser um lugar bom, que permita ver e ouvir bem, tudo de acordo com as normas da ABNT. Ah, e tem uma coisa que entrou mais recentemente que é interessante. Shoppings e lugares grandes parecidos precisam oferecer cadeira de rodas, motorizada ou não, para os clientes que precisarem. Ah, isso ajuda bastante mesmo, né, para circular naqueles espaços enormes. Facilita muito. E os prédios residenciais? Apartamento, casa, a lei mexe com isso também? Mexe, mas é um pouco diferente. Olha só, se o prédio de apartamentos é obrigado por lei a ter elevador, aí sim. O caminho desde a rua até os apartamentos e até as áreas comuns, tipo salão de festas, piscina, garagem, tem que ser acessível. E o próprio elevador, a cabine, a porta, tem que ser acessível também. E se for um prédio menor, de poucos andares, que não precisa ter elevador? Aí a lei foi esperta. Ela pede que o projeto já prevê um espaço que possibilite instalar um elevador adaptado no futuro, se precisar. É pensar lá na frente. E as áreas comuns desses prédios, mesmo sem elevador obrigatório, já têm que ser acessíveis desde o início. Interessante esse planejamento futuro. E tem alguma coisa sobre reservar apartamentos acessíveis em programas de moradia do governo, tipo Minha Casa Minha Vida? Tem sim. A lei orienta o governo federal a criar regras para reservar um percentual mínimo de casas ou apartamentos acessíveis nesses programas. A quantidade exata dependeria da necessidade de cada lugar. É para garantir o direito à moradia adequada para todos. Certo. Mudando um pouco de assunto, e o transporte coletivo? Ônibus, metrô? Então, para transporte coletivo, a lei é mais direta. Ela diz que os veículos ônibus, metrô, trem têm que cumprir os requisitos de acessibilidade que estão definidos nas normas técnicas específicas para cada tipo de transporte. A gente sabe que a implementação disso é um desafio enorme, né? Ver ônibus acessível em todo lugar ainda é difícil, mas a exigência está lá na lei desde 2000. Entendi. E além do físico, das barreiras arquitetônicas, a lei se preocupa também com as barreiras na comunicação, certo? Sim, fundamentalmente. Lembra que a definição de barreira é ampla. A lei manda o poder público dar um jeito de eliminar essas barreiras na comunicação e na informação também. Isso quer dizer criar mecanismos, tecnologias para tornar os sistemas de comunicação e a sinalização acessíveis para quem tem deficiência sensorial, visual ou auditiva ou para quem tem dificuldade de se comunicar. O objetivo é garantir que essas pessoas tenham acesso a tudo: notícia, informação, trabalho, educação, cultura. A comunicação é chave para isso. E como fazer isso na prática? A lei dá alguma pista? Tipo, intérpretes? Exatamente. A lei prevê que é preciso formar profissionais como intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, e também tradutores de Braille, guias intérpretes para pessoas surdo-cegas.
Essa galera é a ponte para a comunicação em muitas situações. E a mídia? TV, rádio, como fica? Também são mencionados. As emissoras de rádio e TV precisam adotar planos para permitir o uso de recursos como a janela de libras ou as legendas ocultas, o closed caption. Isso para garantir que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar a programação e ter acesso à informação. A lei deu a direção, e depois vieram outras regras detalhando como e quando fazer. Falamos antes da tal tecnologia assistiva. Como a lei incentiva o uso e o desenvolvimento desses recursos? Então a lei coloca as ajudas técnicas, que é como ela chamava na época, hoje a gente fala mais em tecnologia assistiva, como uma ferramenta central para derrubar as barreiras, em todas as áreas. Na cidade, nos prédios, no transporte, na comunicação. E não é só usar o que já existe. A lei diz que o governo tem que fomentar programas de pesquisa científica, tanto para tratamento e prevenção de deficiências, quanto para o desenvolvimento de novas tecnologias assistivas. E também tem que apoiar a formação de gente especializada em acessibilidade. É um ciclo, né? Pesquisar, criar a tecnologia, aplicar e ter profissional capacitado para ajudar nisso tudo. Tem algum exemplo mais recente, bem prático, de ajuda técnica que a lei incorporou? Tem um bem legal, que entrou em 2019. As pessoas com deficiência visual passaram a ter o direito de pedir de graça um kit de acessibilidade para os cartões de banco delas. Kit para os cartões? Como assim? É um kit que vem com umas etiquetas em braille, um identificador tátil para o cartão, uma fita adesiva especial e o mais legal, um porta-cartão que tem todas as informações do cartão, número, validade, código de segurança, escritas em braille. Nossa, que demais! Isso deve dar uma autonomia enorme no dia a dia para usar o cartão, né? Com certeza. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para quem não enxerga, poder identificar o próprio cartão e ter as informações ali, na mão, faz uma diferença gigante para a independência financeira. Realmente muito bom. E para fazer tudo isso acontecer, para implementar essa lei toda, ela previu alguma coisa, tipo um programa específico, dinheiro para isso? Previu sim. Foi criado o Programa Nacional de Acessibilidade, que na época ficou ligado à Secretaria de Direitos Humanos, e tinha previsão de ter orçamento próprio. Além disso, a lei determinou que todo órgão do governo federal, ministério, autarquia, empresa pública, tinha que reservar uma grana no seu orçamento todo ano só para fazer adaptação nos seus prédios e eliminar as barreiras arquitetônicas que existissem. Isso deveria ter começado logo no ano seguinte à lei, em 2001. E a conscientização da população em geral? A lei fala alguma coisa sobre educar as pessoas sobre acessibilidade? Fala sim. Ela exige que o poder público faça campanhas informativas e educativas para sensibilizar a sociedade sobre a importância da acessibilidade e da integração social. Porque não adianta só ter a lei no papel se a cabeça das pessoas não mudar junto, né? Se as barreiras de atitude continuarem lá. Verdade. Um ponto que sempre gera dúvida. E os prédios históricos, tombados pelo patrimônio, como faz para adaptar sem estragar? A lei toca nesse ponto delicado. Ela diz que as regras de acessibilidade valem sim para esses edifícios de valor histórico ou artístico, mas claro, qualquer mudança que precise ser feita tem que respeitar as normas específicas de preservação daquele patrimônio. É um desafio, né? Tem que achar um equilíbrio, buscar soluções criativas que garantam acesso sem descaracterizar o bem histórico. Muitas vezes é complexo mesmo. Imagino. E quem pode ficar de olho e cobrar que essa lei toda seja cumprida? A lei dá essa legitimidade, esse poder para as organizações que representam as pessoas com deficiência. Elas podem acompanhar, fiscalizar e cobrar o cumprimento de tudo isso. São uma voz muito importante para pressionar por mudanças e garantir que a lei saia do papel. Ufa, é bastante coisa mesmo que essa lei de 2000 já trazia, né? Tentando resumir a ideia principal, então. A Lei 10.098 foi meio que a fundação, o alicerce da acessibilidade no Brasil. Ela definiu os conceitos-chave, o que é acessibilidade, o que são barreiras, quem ela protege, e deu as diretrizes, as exigências para tornar os espaços, o transporte, a comunicação mais inclusivos para todos. Além de pensar em como financiar isso e quem fiscaliza. O foco, claro, é tirar os obstáculos do caminho para todo mundo poder participar. Exatamente. Foi um marco legal bem abrangente para a época.
Serviu de base para muita coisa que veio depois, principalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que atualizou e detalhou vários pontos que a gente comentou aqui. O importante é sacar essa visão ampla que a lei já trazia, sabe? Não focar só na rampa, no banheiro, pensar nas barreiras na comunicação, nas atitudes das pessoas, no acesso à informação, na tecnologia, é bem mais complexo. E olhando para hoje, quase 25 anos depois, fica aquela pergunta no ar, né? Será que a lei pegou? A gente consegue ver esses princípios todos refletidos no nosso dia a dia, nas cidades, nos serviços? Sem dúvida a gente vê avanços, né? Mas às vezes a sensação é que a distância entre o que a lei diz e a realidade que as pessoas vivem ainda é bem grande em muitos lugares, não acha? Ah, sem dúvida. A implementação é o grande desafio contínuo. A lei deu as ferramentas, as direções, mas transformar a cultura, a estrutura física das cidades, a mentalidade da sociedade, isso é um processo lento que exige esforço constante de todo mundo. Governo, empresas, cada cidadão. E aí volta aquela ideia do desenho universal que a gente falou antes. Sim, o desenho universal. Pensar nele leva a gente para outra reflexão, né? Será que a gente está realmente aplicando esse conceito na essência? Que é projetar para todos desde o começo, em vez de ficar só adaptando depois? Como seria uma cidade, um produto, um serviço, que realmente incorporasse o desenho universal em tudo, sabe? Para além da rampa e do banheiro adaptado que a gente já mencionou. Como isso poderia mudar a forma como a gente vive, como a gente interage, tornando a adaptação a exceção e não mais a regra? Ficam aí ótimas questões para a gente continuar pensando, né? E com elas a gente encerra essa nossa análise da Lei número 10.098.